Ele tem 396 metros, tem um tex de 378, 150 gramas. Cor natural. E aqui eu vou usar, aqui eu fiz com 3,5. Eu gosto também, só que eu quero que fique mais soltinho. Então, eu vou fazer com a agulha número 5. Começo aqui fazendo um nozinho corrediço e vou começar as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer o número de correntinhas que eu preciso para o meu tamanho. Eu já passo para vocês quantidade de correntinha e medida. Aqui eu fiz 80 correntinhas, que é a frente aqui da minha blusa. Parte da frente e as costas vão ter o mesmo número de correntinhas, claro. Então, aqui eu tenho 80 correntinhas e no meu ponto aqui, com a agulha número 5, com o fio charme, eu fiquei com 50 centímetros de largura, sem esticar o trabalho. Isso aqui estica um pouquinho depois, tá? Porque eu tô fazendo ele frouxinho, mas sem esticar, eu fiquei com 50 centímetros, 80 correntinhas. Então, agora aqui eu vou começar o meu trabalho, laço e vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, sem finalizar. Agora, finalizo os dois. Faço uma correntinha de separação, laço no mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos altos, sem finalizar. Finalizo agora todos juntos, e aqui nós temos o nosso primeiro desenho. Sem nenhuma correntinha, laço, vou contar aqui, 1, 2, na terceira, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, sem finalizar, finalizo tudo junto, uma correntinha de separação, no mesmo lugar, vou fazer 2 pontos altos e finalizar os dois juntos. Laço. Aqui as correntinhas vão ficando ajustadinhas. Então, a gente não pode esquecer de contar que é correntinha, tá? 1, 2, na terceira, faço 2 pontos altos sem finalizar. Finalizo tudo junto, uma correntinha, laço, no mesmo lugar, faço mais 2 pontos altos, sem finalizar, finalizo tudo junto. Laço, conto 1, 2, na terceira, laço, 2 pontos altos, sem finalizar. Finalizo tudo junto, uma correntinha de separação, laço, 2 pontos altos, finalizados juntos. Laço, conto 1, 2 na terceira. 2 pontos altos, sem finalizar, finalizo tudo junto, uma correntinha, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Eu vou fazer isso até o fim. Cheguei aqui no final, fiz o meu último lequezinho. Aqui eu vou finalizar do mesmo jeito que eu comecei. Sempre aqui, são 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui é um ponto alto. Laço, pulo uma correntinha, na última eu faço um ponto alto. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou virar o meu trabalho. E agora, laço aqui, laço, e vou fazer no meio dos leques. Um ponto alto sem finalizar, laço, outro ponto alto, finalizo todos juntos, uma correntinha de separação, laço, no mesmo lugar, 2 pontos altos, finalizados todos juntos, laço, venho aqui no seguinte, no meio do lequezinho, faço um ponto alto sem finalizar, laço, faço outro ponto alto, finalizo todos juntos.
uma correntinha de separação, laço no mesmo lugar, um ponto alto sem finalizar, outro ponto alto e finalizo todos juntos. Eu vou fazer isso toda a carreira e vou fazer por várias carreiras até obter o tamanho que eu desejo. Nós podemos deixar mais curtinha, podemos deixar mais comprida, de acordo com o gosto de cada um. Aqui eu fiz já 24 carreiras, que eu acho que é o suficiente. Eu quero ela um pouco mais curta. Agora, o trabalho vai continuar dessa forma. Nós vamos aqui seguir fazendo toda a parte de trás, só que nós vamos deixar um espaço para o decote, para o pescoço. Então, aqui eu marquei com os marcadores, um de cada lado. Aqui ficaram 6 lequinhos de um lado, 6 do outro, e aqui no meio ficaram 12 lequinhos. Então, eu coloquei aqui os prendedores e vou começar agora aqui, que eu subo normalmente, 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer tudo igual, 2 pontos altos, fecho tudo, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou fazer até aqui. Então, aqui eu trabalhei os 6 lequezinhos, e agora aqui nós vamos fazer correntinhas. Cada leque tem 3 pontos. Então, são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 correntinhas. 1, 2, 3, 36 correntinhas. Laço, venho aqui no leque e faço os 2 pontos altos, fecho tudo, uma correntinha e 2 pontos altos. Fecho. Vou trabalhar normalmente até o fim da carreira. E aqui nós já temos o nosso espaço para o decote. E vamos continuar fazendo agora. A partir daqui, nós temos que fazer mais... Aqui no meu caso, eu tenho que fazer mais 24 carreiras, que é o número que eu tenho aqui de carreiras. Quem não quiser fazer dessa forma, quiser fazer frente, depois fazer as costas, pode fazer. Cada um pode fazer do jeito que quiser. Eu quis fazer assim para não ter tanta costura, ser mais prático. Aqui o nosso último ponto alto. Subo 1, 2, 3. Aqui a gente vai contar 1, 2, no terceiro nós vamos fazer aqui nosso primeiro leque da gola, no mesmo lugar. Laçamos, 1, 2, na terceira. Laçamos, 1, 2, na terceira, que nós temos que ter o mesmo número de pontos que temos ali do outro lado. Mesmo número de leque, eram 12, aqui também tem que ter 12. Um, 2, 3. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui eu continuo trabalhando normal. Aqui no meio de cada leque. E agora eu vou fazer 24. Essa aqui já conta como uma carreira. Então, eu tenho ainda 23 carreiras para fazer. E aí, eu volto com a parte da frente e de trás finalizada.
Aqui eu tenho as duas partes prontas, 24 carreiras na frente, 24 atrás. Agora eu fiz a marcação aqui nas laterais para fazermos a capa. Eu marquei aqui de um lado e do outro para poder fazer a costura. Eu vou costurar, vou deixar aqui 6 carreiras sem costurar, de um lado e do outro, para ficar com uma aberturinha aqui na lateral. E o resto vou costurar tudo. Mesma coisa do outro lado, para começar a fazer a manga. Onde eu acabei, eu vou cortar. Finalizo aqui com um nozinho. E agora, eu vou costurar aqui uma das laterais. Como eu quero que fique uma abertura aqui, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Na sexta, eu vou marcar, e até aqui que eu tenho que costurar. Eu vou usar aqui a agulha de tapeceiro para fazer a costurinha. Esse trabalho não tem lado. Vou começar aqui onde eu tenho um marcador. Aqui eu vou fazer um nozinho, 2 nozinhos. E aqui, como nós temos pontos, às vezes correntinha, às vezes ponto, nós vamos aqui pegando no meio de cada ponto, de um lado, do outro, e vamos aqui fazendo a costura sem apertar, para não ficar tudo repuxado. Aqui eu vou dar uma reforçada e vou fazer aqui um nozinho. E aqui eu já tenho a minha lateral costurada. Bom, aqui eu fechei também do outro lado. Bom, gente, aqui eu já tenho uma manga finalizada com as franjas. Aqui eu fiz 14 leques, a gente tem que fazer com que fique 7 de um lado e 7 do outro, tá? Aqui eu vou fazer essa manga junto com vocês. Então, aqui eu deixei 6 carreiras sem costurar, porque eu quero essa abertura. Mas isso é opcional, cada um deixa como preferir. Aqui eu costurei 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Eu coloquei aqui os marcadores para vocês poderem visualizar melhor. Aqui, agora, nós vamos começar a fazer a manga. Eu vou fazer meu nozinho corrediço. Eu gosto de pegar sempre aqui embaixo do braço. Aqui eu vou subir com 3 correntinhas, laço minha agulha, venho aqui nesse espaço e faço um ponto alto, sem finalizar, laço, outro ponto alto e finalizo todos juntos. Uma correntinha de separação, laço no mesmo lugar, faço 2 pontos altos e finalizo tudo junto. Laço, venho aqui no seguinte espaço. Nós vamos mais ou menos vendo aqui o espaço. Eu vou fazer aqui nesse, porque nós temos que ter 7 leques de um lado da manga e 7 leques do outro lado da manga. Então, nós temos que ir aqui encaixando para ficar tudo certinho. Laço, venho aqui no seguinte, vou vir aqui. Faço um ponto alto sem finalizar, outro ponto alto, fecho tudo junto, uma correntinha de separação no mesmo lugar, um ponto alto sem finalizar, laço, faço outro. Então, é isso, eu preciso ter 7 de um lado, 7 do outro. Eu volto quando eu for fechar aqui. Aqui eu cheguei no final da carreira.
Vou fechar aqui uma, duas, na terceira correntinha aqui que nós fizemos, com ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntinhas, e agora eu vou fazer exatamente o que nós fizemos durante todo o trabalho. Vou laçar, vou vir aqui no meio de cada leque, um ponto alto sem finalizar, outro ponto alto e finalizamos todos juntos. Uma correntinha de separação, laço, um ponto alto sem finalizar, laço, um ponto alto, fecho todos juntos. Laço minha agulha, venho aqui no meio do leque e vou fazer isso, leque sobre leque. Aqui nessa manga, eu fiz 12 carreiras, eu vesti e achei que tava um bom tamanho, aí cada um faz do comprimento que quiser, se quiser mais curta, mais comprida. Eu vou voltar quando for para fazer as franjas. Então, é isso. Aqui eu fiz 7 leques de um lado, 7 leques do outro, certo? Eu vou continuar fazendo essa manga. Quando eu tiver as minhas 12 carreiras, eu volto para nós fazermos a franja. Cheguei aqui no final. Uma, duas na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 20 correntinhas. 2, 3, 4, 5... 20. Vou vir aqui no mesmo lugar e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou andar aqui no ponto seguinte com um baixíssimo e vou fazer mais 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5... 20. Venho aqui no mesmo lugar e fecho com um ponto baixíssimo. Vou andar aqui no ponto seguinte com um baixíssimo e vou subir 20 correntinhas. (19, 20). Venho aqui no mesmo ponto, faço um baixíssimo. Ando aqui no ponto seguinte, faço um baixíssimo e mais 20 correntinhas. E é isso que nós vamos fazer. Existem várias formas de se fazer franja, mas no vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês essa forma de se fazer uma franja. No próximo projeto, a gente faz uma franja diferente. Agora, eu vou fazer toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto. Aqui eu já cheguei no final. Vou subir aqui minhas últimas 20 correntinhas. Vou vir aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo e vou andar aqui pro seguinte, com um ponto baixíssimo e vou fazer as últimas correntinhas. Venho no mesmo lugar e fecho com um ponto baixíssimo. E aqui acabou. Então, aqui eu já tenho a minha franjinha finalizada. Vou cortar o fio. Corto aqui meu fiozinho, faço um nozinho. E agora, vou esconder ele. Eu utilizei
um novelo e praticamente o outro inteiro. Sobrou bem pouquinho desse segundo novelo, mas é bem econômica. Com 2 novelos a gente consegue fazer. De um tamanho maior, é só aumentar o número das carreiras, aumentar a cava. Se quer uma manga mais comprida, é só seguir fazendo a manga mais comprida. Aqui no pescoço, no nosso decote, quem quiser que fique mais de ombro a ombro, mais decotadinho, em vez de deixar 6 pontinhos, deixa 5 de cada lado. Dá para fazer muitas mudanças, dá para deixar mais comprida, eu fiz 24 carreiras, é só fazer mais. Aqui eu vou medir para vocês. Aqui a minha manga ficou com 22 centímetros de comprimento, sem contar as franjas. Com as franjas ficou com 27. De largura eu fiquei com 18 centímetros. Aqui de comprimento, eu tenho 40 centímetros. De largura, vocês lembram que eu fiz uma correntinha com 50 centímetros. Mas o trabalho sempre aumenta. Então, agora, eu tenho 55 centímetros. Aumentou 5 centímetros. Aqui, para quem for fazer frente e depois a parte das costas, aqui vocês lembram que eu fiz uma carreirinha entre as costas e a frente. Quem for fazer separado, pode aproveitar aqui, em vez de fazer só uma carreirinha, pode fazer 2 de um lado, 2 do outro, que isso aqui também dá um aumento já no comprimento, tá? O decote também fica um pouquinho mais aberto, mas fica mais comprida. Em vez de fazer mais carreiras aqui embaixo, pode aumentar aqui, lembrando que tem que ser número par. Então, número par. Ou faz 2, ou faz 4, e assim por diante. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Time